Bem-vindos ao Nativos Digitais. A 3 de maio, Portugal vai registar uma iniciativa única na Europa. Todos os cidadãos vão ser chamados a refletir sobre o papel dos meios de comunicação social nas suas vidas. O desafio que um conjunto de instituições de âmbito nacional decidiu lançar à sociedade portuguesa foi pensarmos naquilo que é óbvio e que não se vê muitas vezes, que é o lugar que os meios de comunicação, novos e velhos, ocupam nas nossas vidas. A importância que têm, aquilo em que nos ajudam ou em que nos complicam a vida, criar mais pontes entre o mundo da comunicação e dos média e o mundo das pessoas comuns. A iniciativa Um Dia com os Média, uma ideia assumida por 5 instituições: o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional da Unesco, a entidade reguladora para a comunicação, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social e o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Já existem dezenas de eventos registados. Vários meios de comunicação social, da rádio, da televisão, das televisões públicas, vão aproveitar esse dia para franquear as portas a quem quiser visitar essas instituições, ou vão aproveitar programas específicos que têm para dinamizar também a reflexão sobre esse dia. Outra faceta, por exemplo, é uma iniciativa que visa dar a voz às crianças do primeiro ciclo do ensino básico através da rádio. Elas vão pronunciar-se sobre os meios de comunicação em programas de rádio aqui na zona de Ponte de Lima. Entre as iniciativas encontram-se debates e cursos de formação. Já a rede de bibliotecas escolares quer que alunos criem um slogan sobre como seria a vida sem os média. Até as famílias estão a participar. Nomeadamente para alguns dos meios de comunicação, como a televisão em primeiro lugar, mas também os jogos de vídeo, etc. Muito do consumo ocorre no contexto familiar e doméstico. Eu creio que é absolutamente crucial o papel da família nesta matéria. Eu creio que é também possível a participação nesta iniciativa de pessoas individuais. Por exemplo, estou a pensar em pessoas que têm uma conta no Facebook, ou que têm um blog, ou que usam o Twitter. Por que não aproveitar o dia para, de alguma forma, manifestar as suas opiniões, os seus desejos, os motivos de crítica? Não existe um prazo limite para o registro de iniciativas e para quem está a pensar em participar, Manuel Pinto deixa sugestões de temas ainda não abordados. Tanto quanto me apercebi até este momento, não houve ainda registro de iniciativas em torno da publicidade e creio que era bem importante. À volta do cinema já há algumas iniciativas registadas, mas eu creio que é uma área que é muito suscetível de envolver gente de todas as idades. Era muito interessante, por exemplo, alguma iniciativa em torno do fenómeno dos jogos eletrónicos e dos jogos vídeo. A internet, os riscos e as potencialidades do uso da internet, digamos assim, e das suas vários tipos de plataformas que, digamos assim, através dela nós podemos utilizar. Todos os documentos e reflexões que resultarem desta iniciativa vão ser coligidos num livro. Vai ser preparada por 2 centros de investigação, um deles da Universidade do Minho e outro da Universidade do Algarve, que vão pegar nesses materiais videográficos, escritos, etc., para devolver à sociedade, com alguma reflexão a acompanhar, o que foi, de facto, a experiência deste dia. Os promotores estão a equacionar realizar a iniciativa nos próximos anos e, quem sabe, ir além fronteiras. Tem vindo a motivar o interesse de instituições internacionais, nomeadamente de uma rede de cátedras da Unesco ligadas à educação para os média, à literacia mediática, que vão reunir no final de maio em Barcelona e onde a experiência deste dia vai ser apresentada, havendo a abertura digamos assim, a estudar a possibilidade de alargar a celebração deste dia no plano internacional também. Para saber mais sobre Um Dia com os Média, vá a literaciamediática.pt.
Vivendo numa democracia, poderemos ser levados a considerar a liberdade de imprensa como algo de irreversível e global. Para provar que assim não é, basta olhar para o Índice de Liberdade de Imprensa elaborado anualmente pela Repórteres Sem Fronteiras. Os dados são compilados ponderando diversos indicadores da liberdade que jornalistas e diferentes meios gozam e do esforço que é realizado pelas autoridades para respeitar e reforçar o respeito da liberdade de imprensa. Portugal ocupa a 33ª posição no índice de 2011-2012, tendo subido 7 lugares relativamente à lista anterior. No topo encontramos diversos países nórdicos, liderados pela Finlândia. Nos países lusófonos, nota muito positiva para Cabo Verde, que está no 9º lugar. Olhando para o panorama global, com os países pior classificados a negro, rapidamente se percebe que a liberdade de imprensa e a qualidade de uma democracia estão intimamente ligadas. No próximo dia 3 de maio, somos então todos convidados a refletir sobre os média. Convidamos alguns profissionais e investigadores a oferecerem pistas sobre algumas das questões que merecem a atenção de todos os cidadãos. Penso que a maior parte das pessoas não tem a noção da forma como os média afetam a sua maneira de ver o mundo, as suas posições, as suas atitudes, as suas opções políticas, as suas opções de consumo. Penso que não têm. E penso que não têm, porque os média hoje em dia são absolutamente pervasivos, estão por todo um lado. Não é possível estar sem estar a ver os média. O cidadão comum apenas vê o fim da linha, ou seja, apenas vê a peça transmitida pelo telejornal ou a notícia tal como saiu no jornal. E escapa-lhe completamente o trabalho de retaguarda que foi feito, ou seja, a necessidade que há de estudar aquele assunto, de falar com várias pessoas, com especialistas ou não, pessoas com ligação àquela situação, de os limites que existem, depois a organização de um jornal, a organização de um telejornal, porque há notícias que vêm primeiro, notícias que vêm depois, porque há primeiras páginas e outras que não são. Isso ajudaria melhor as pessoas a perceberem melhor o que é boa imprensa e o que é má imprensa. A primeira grande questão que os cidadãos hoje têm de responder é se gostam de viver em democracia, se gostam de votar sabendo, tendo acesso à informação e não à propaganda, e se gostam de viver em democracia, apesar de todas as crises, se este é o melhor sistema, e as palavras não são minhas, ou melhor, não é um sistema perfeito, mas é o melhor até agora, eu penso que é essencial uma imprensa livre, independente. Para ser livre e independente tem de ser viável financeiramente. Algo parece consensual. Dificilmente há bom jornalismo sem empresas de média saudáveis. O jornalismo está a atravessar uma grave crise um pouco no mundo inteiro. Essa crise tem-se traduzido numa redução dos meios disponíveis nas redações, a redução dos meios financeiros, do dinheiro, para fazer viagens e para investir em investigação, a redução de recursos humanos, etc. Portanto, isto não só se traduz numa menor qualidade de muitos trabalhos produzidos pelos jornais, rádios e televisões, mas traduz-se numa grande redução da capacidade de reflexão, da capacidade de crítica. Os jornalistas serem cada vez mais em situações económicas difíceis e essa obrigação de poder viver, sobreviver, não é? Dos jornalistas, dos média, passa a ser um bocado uma pressão muito forte para nós jornalistas guardar aquela cabeça fria que nós precisamos no nosso trabalho, não é? Não estou a falar em particular de Portugal, mas de uma forma geral. Não há almoços grátis e também não devemos contar com boa informação a custo zero. Não podemos achar que a informação que nos chega de forma gratuita vai ter qualidade, porque não pode ter qualidade muito tempo. Eu estou a falar, por exemplo, da net. Não é? A net ou se viabiliza pela publicidade, não é?
ou as pessoas têm de pagar os conteúdos, não há outra forma. Os meios digitais e o fenómeno do cidadão repórter vieram reavivar também a discussão sobre quem faz realmente jornalismo. Pessoas que sabem tratar a informação, que sabem confrontar, sabem pedir a opinião, mas também a contra-opinião, que sabem medir exatamente o que está atrás e ficar com aquela perspectiva um bocadinho mais profissional. Houve um grande entusiasmo e continuo a achar que é muito interessante, mas o tudo passa a ser a informação e qualquer pode ser poder transmitir a informação e passa a ser o tu e n'importe quoi, como se diz na minha língua, e acho que temos que refletir sobre isto. Os média têm a obrigação de mostrar essa multiplicidade de opiniões, têm a obrigação de fiscalizar os poderes, coisa que deixaram praticamente de fazer, têm a obrigação de contrapor a uma declaração errada um facto, desde que tenham conhecimento desse facto. Hoje em dia, nos média, tudo nos parece opinião. Ouvimos a propósito de uma situação qualquer, diz o governo diz isto, a oposição diz aquilo. O diretor da empresa disse isto, o sindicalista disse isto, como se tratasse apenas de opinião deste, opinião daquele. Os média têm a obrigação de ir mais longe. Nos últimos anos tem existido em Portugal muita investigação académica nesta área. Parece faltar uma ligação mais estreita entre investigadores e profissionais de média. Há muita reflexão académica. Infelizmente, apesar de todas as formas, no fundo um bocado escolástica, porque parte de preconceitos e de dogmas. Muitas vezes de pessoas que, passando pela profissão, não foram felizes. Isto é um bocado como os teóricos do futebol, sabe? Tem uma série de críticos de futebol, mas que não sabem dar um pontapé numa bola, não é? E portanto, passa-se isso também no jornalismo. Portanto, não há falta de reflexão. Há uma reflexão com premissas erradas e em que as pessoas querem predizer. Ou seja, dizer o caminho é por ali, é inexorável que é por ali. Eu não sei qual é o caminho. Eu conheço equipas que estão a fazer excelente trabalho nestas áreas. Uma coisa que eu gostaria de ver neste dia era ver estes investigadores que têm os média como objeto de estudo e que já têm algumas visões críticas e que têm algumas análises sobre os média, que mostrassem, que tivessem a oportunidade de mostrar aquilo que estão a fazer e iniciassem um diálogo com as pessoas que dentro dos médias estão a produzir esse jornalismo. 3 de maio, um dia com os média, um dia para refletir sobre a liberdade de imprensa e até onde ela termina. Preciso também ter em conta que a liberdade de expressão, por vezes, pode chocar com direitos muito importantes das pessoas, o direito ao bom nome e reputação, o direito à intimidade da vida privada, o direito à imagem, etc. Já sabem que para ficar a saber tudo sobre a iniciativa Um Dia com os Média, que vai realizar-se a 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, devem consultar o site oficial, onde podem descobrir as iniciativas já programadas. Na nossa página de Facebook e em faroldideias.com encontram todos os programas donativos já emitidos e que podem ser boas pistas para debates e apresentações a realizar em escolas. Em unesco.org existe também uma secção sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e algumas das questões prementes a nível global, demonstrando que a liberdade é uma conquista que deve ser renovada permanentemente. O Nativos Digitais, magazine de educação para os média da RTP2, volta na próxima semana. Até lá!